Fala galera, tudo bem com vocês? No BipaCast de hoje eu conversei com o Breno Brito sobre a pergunta que muitas pessoas se fazem, que é: o halving já está precificado? Para isso a gente contextualizou o que é o halving, o que significa estar precificado, que é uma definição também que não existe um consenso tão grande, e também entramos bastante num tema que chama hipótese do mercado eficiente, que é uma hipótese do mercado tradicional que acredita que todas as informações já estão contidas no preço. Ou seja, se o preço está mostrando um valor, ele está levando em conta todas as informações que existem em relação a um determinado ativo, ação, Bitcoin, investimento. A gente dá nossa opinião sobre se a gente acredita ou não nessa hipótese e se aprofunda um pouco nela. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Bom, bem-vindo, Breno. Já conversamos diversas vezes, tanto ao vivo quanto em outros podcasts, mas nunca pelo podcast da Bipa. É um podcast novo, estamos começando, então vamos imaginar que talvez tenha pessoas novas no público, então deixa eu pedir para você se apresentar novamente. Então, quem é o Breno Brito? Qual é a sua formação? E também conta um pouco da sua trajetória dentro do universo Bitcoin. Legal. Primeiro de tudo, obrigado aí por ter me convidado. Mais uma vez a gente conversando, é sempre muito legal ter esses papos. Hã, Prazer, gente, eu sou Breno, eu sou formado em engenharia elétrica, me formei lá em 2013, trabalhei fui para o mercado financeiro em seguida, eu trabalhei com meu trabalho de conclusão foi, mercado foi inteligência artificial aplicada no mercado financeiro, e aí eu fui para o lado do mercado financeiro e eu já conhecia o Bitcoin mais ou menos, até que em 2017 eu vi: "Pô, tá muita coisa rolando e Bitcoin tá subindo, tá esse bull market aí maluco, eu vou criar uma empresa", não tem empresas sérias trabalhando aí. Criei uma empresa, nessa época, fui investido, fui acelerado, e eu não parei de trabalhar com Bitcoin desde então. Então eu tenho esses meio que 3 pilares aí, a parte Bitcoin, a parte financeira e a parte de data science, né, inteligência artificial, ciência de dados, análise de dados, etcétera. Boa. Eu sei que não é o tema do podcast de hoje, mas acho que para ajudar os nossos ouvintes a se contextualizar um pouco mais, fala um pouquinho desse último projeto que você estava trabalhando, que une inteligência artificial com o mundo do Bitcoin, o Spirit of Satoshi. Claro, então, o Bitcoin é um tema que é muito legal, mas ele é muito diferente para quem nunca viu. Então, quem é a primeira vez que alguém olha, parece uma coisa de outro mundo, né. É super comum a gente ter que explicar várias e várias e várias vezes para, às vezes até para as mesmas pessoas, até a pessoa começar a entender, porque é realmente outro mundo, né. Ele assume até inclusive uma outra ótica sobre o próprio dinheiro, que inclusive vários economistas aí têm dificuldade de entender o que está acontecendo justamente por isso. É meio que uma teoria diferente da mais corrente atual. E aí a gente criou uma inteligência artificial, quem já conhece aí o ChatGPT ou alguma coisa assim, é uma inteligência artificial de linguagem, ou seja, você escreve alguma coisa, ela te responde, ela é como se você estivesse conversando com alguém. Então a gente fez um treinamento dessa inteligência artificial para ela poder ajudar as pessoas que estão conhecendo aí o Bitcoin. Então tem vários, você consegue tirar várias dúvidas sobre Bitcoin lá, e a gente fez algumas mais específicas também, focada mais no aspecto técnico e em código especificamente. Então se você vai programar, por exemplo, o Miniscript, que é uma linguagem de contrato inteligente do Bitcoin, você consegue usar, uma das inteligências artificiais que a gente criou para
te ajudar a desenvolver esses contratos. Boa. Você, tipo, continuando nessa contextualização, você também está para publicar um livro. A gente estava conversando em off e você recebeu a revisão final hoje. Conta também um minutinho o que que é esse livro, o que que as pessoas que estão vendo aqui podem esperar dele. Claro, claro. O livro, ele se chama 101 Perguntas sobre Bitcoin. É uma ideia relativamente, simples. Eu tô tentando o objetivo do livro é pegar alguém que não saiba nada, esteja no zero, levar ele até ter um conhecimento robusto o suficiente para conseguir se virar sozinho, para conseguir conversar com outras pessoas, entender do que estão falando, para se virar sozinho. Ele é estruturado de forma para ser bem prático, então cada capítulo é uma pergunta e a pergunta tem uma resposta que é relativamente curta, algumas são mais curtas, outras são mais longas, dependendo da complexidade do assunto e do nível de de mito que eu tenho que desfazer algumas vezes, eu tenho que desmistificar alguns assuntos antes, mas eu tento deixar ele extremamente objetivo, mas sem ficar também, quadrado, digamos assim, de uma forma que seja gostoso de ler. Então, assim, ele é muito bom para quem não tem muito tempo, consegue ir nas perguntas que tem dúvida, para pessoa que não sabe nada, e eu tentei fazer o máximo de esforço possível para ele ficar muito interessante também, para quem já conhece, trazer algumas curiosidades, algumas coisinhas, interessantes aí no meio do livro, algumas perspectivas diferentes às vezes. Boa. Como o pessoal já está sabendo, né, que eu comecei conversando aqui com você, não fiz uma introdução, mas porque nesse podcast eu tenho gravado a introdução para colocar antes. O tema que a gente vai conversar hoje é se o halving já está precificado. Halving vai acontecer esse mês, então primeiro eu queria te perguntar, o que que é o halving? Beleza, o que que é o halving? Ah, o Bitcoin, ele é uma moeda, ele tem uma taxa de emissão. Quando o Bitcoin surgiu, não existiam Bitcoins, e o Satoshi não surgiu com todos. Ele surgiu sem nada e você tem que, fazer alguma coisa para gerar Bitcoins novos. Isso aí foi uma forma do Satoshi Nakamoto conseguir fazer uma distribuição justa, porque se ele pega todos para ele e vende, faz alguma coisa, tem muito abre muito espaço para viés, para injustiças. Então ele pensou numa forma como o ouro. O ouro, ele já existe na crosta da terra e você minera esse ouro. E quanto mais você minera, mais difícil fica de minerar no futuro e ele vai diminuindo a quantidade no mundo até que você minera todo o ouro que existe no planeta Terra e você transaciona, pensando numa ideia dele sendo moeda, né? Você transaciona ele com o que ele já existe. Então a ideia da mineração é justamente isso. Você emite novos bitcoins, os mineradores eles emitem novos bitcoins, só que eles não podem emitir para sempre. Tem uma hora que tem que acabar para ter um supply, uma oferta finita. E para ele acabar, você tem que ter alguma forma de diminuindo essa emissão, e essa diminuição é o halving, que significa literalmente dividir pela metade. Então, a cada 4 anos aproximadamente, essa emissão de bitcoins vai sendo diminuída pela metade, até que aproximadamente 2140 nunca mais vai surgir nenhum bitcoin novo, e a gente vai se manter com uma oferta constante. Então, halving é justamente essa diminuição de emissão. Boa. Essa era a parte simples da pergunta, né? Que se o halving está precificado, como pergunta, a gente precisa entender o que que é o halving e dois, o que significa estar precificado. Então agora eu te pergunto, o que significa estar precificado? Ok, essa parte é mais complexa mesmo. Hum, talvez essa resposta seja um pouco grande, qualquer coisa se eu pular algum raciocínio, alguma coisa no meio do caminho, você me interrompe e me pergunta.
Mas, para a gente entender o que que é estar precificado, a gente tem que ir ali para o mercado de ações. Então, no mercado de ações, você vai comprar pensar primeiro no mercado de ações. Você vai comprar vamos colocar aí a ação da Petrobras. Quando você vai comprar uma ação da Petrobras, você tem vários motivos diferentes que podem te influenciar a comprar ou a não comprar, ou até tentar entrar vendido no mercado, apostar que vai cair. E aí, quando você vai comprar, o que a princípio todo mundo deveria fazer de alguma forma era, sendo investidor, né, é você pensar: beleza, eu vou comprar a Petrobras, quanto é que vale a Petrobras? Porque se a Petrobras vale 10 e eu estou pagando 11, então eu estou pagando caro. Como é que para eu estar investindo em alguma coisa, eu estou investindo porque eu acho que esse preço está barato. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter um modelo, tem que tentar precificar de alguma forma, fazer um valuation. Tem inúmeras formas de fazer valuation, tem valuations que você consegue fazer de forma absoluta, onde você no final fala: Petrobras vale R$ 30 por ação, ponto. Tem valuations que são de forma relativa, como por exemplo, tem uma outra empresa petrolífera, sei lá, a Shell, que ela trabalha com alguma coisa parecida e o preço dela ela é 2 vezes melhor que a Petrobras, mas então a Petrobras vale metade do preço dela. Então, isso é um valuation relativo, você tenta, uma precificação relativa do ativo, você tenta usar outros ativos similares para tentar encontrar. Então, isso aí é a precificação, você está tentando, descobrir o preço que faz sentido você comprar ou não, você está tentando atribuir um preço para um ativo. Beleza, então você está precificando esse ativo, você está atribuindo o preço. E aí, como é que o halving poderia estar precificado ou não estar precificado? O halving, ele é um evento que acontece no Bitcoin, né? E existem várias teorias sobre ele afetar ou não afetar o preço do Bitcoin. Então, a ideia de ele já estar precificado significa que várias pessoas correram na frente e compraram Bitcoin, fazendo o preço subir o suficiente para anular essa variação de preço do halving. Então, se a gente voltar para o exemplo da Petrobras, para a gente tentar pegar uma coisa um pouco mais, digamos assim, palpável. Vamos dizer que a Petrobras descobre que tem um novo poço de petróleo ela está valendo 30 e na verdade o preço justo é 35, com essa descoberta do novo preço de petróleo. Então, enquanto ninguém sabe, o preço continua ali por volta de 30. Só que o que acontece é que, eventualmente, alguma pessoa pode ter vazado a informação, pode ser que alguém pensou: "Pô, tem muito engenheiro nessa plataforma tal aqui, tem muito material indo para esse canto. Eu acho que deve ter alguma coisa acontecendo ali, para esse tanto de material tá indo para lá, provavelmente eles estão construindo um negócio enorme, porque eles acharam, um poço enorme ali". E aí eles fazem uma estimativa, e então pode ser vários tipos de rumor diferente, né. E quando isso eventualmente vaza, as pessoas começam a se movimentar em relação a isso. Elas começam pô, a Petrobras está valendo 35, mas agora ela vale 30, então eu vou comprar, porque está muito barato. E aí a pessoa compra 30, empurra o preço ali para 31, outras pessoas compram a 31, que empurra o preço para 32, e até que vai ao 35. E esse é uma das razões que as pessoas falam que se compra o rumor e vende a notícia. No mercado financeiro tem muita gente que tem esse ditado, né?
compra o rumor e vende a notícia, ou seja, você tem essa ideia de que a Petrobras teve essa coisa, chegou e comprou até o preço subir, mas aí quando chega a notícia, e a Petrobras anuncia que de fato aconteceu isso daí, de fato eles encontraram isso daí, e eles vão ter isso daí, esse valor adicional que aumenta no preço da Petrobras, ele já foi adicionado durante a fase do rumor. Então, alguém que resolveu fazer somente fazer um trade desse rumor, ele comprou antes e ali naquele momento ele vende. Então, ele compra o rumor, vende a notícia, e é por isso que muitas vezes a gente vê uma empresa que tem um resultado muito bom, mas o valor da ação cai, porque esse resultado muito bom, ele já estava sendo esperado pelo mercado. As pessoas já tinham se movimentado e depois que o resultado sai, beleza, era justamente isso que eu queria, já agora eu posso vender, colocar o lucro no bolso, e aí quem compra a notícia, às vezes se surpreende, o preço cai. Não, perfeito. No fundo, você falando isso me fez pensar muito que isso tem a ver com uma dinâmica meio de traders de curto prazo, né? Por exemplo, tradicionalmente tem essa expectativa pelo halving, e quando acontece o halving, o efeito dele não é imediato, não é que logo no bloco seguinte já tem um choque de oferta e, portanto, o preço dispara. Na verdade, pelo que eu vi no passado, muitas vezes quando tem o halving, o preço justamente cai porque vira esse evento sell the news, só que no fundo são os traders focados no curto prazo e não levando em conta no que o halving vai fazer na questão de oferta e demanda nesse equilíbrio do longo prazo, né? Você acha que essa avaliação faz sentido? Você concorda com ela? Eu acho que faz muito sentido, sim. Eh, a gente, na verdade, não existe uma forma de medir esse impacto, porque a gente tem muitas variáveis. Então, a gente pode assumir, a gente pode estimar, e o que mais provável que aconteça é justamente isso. Tem algumas pessoas que acham ali que o halving vai dar um pump ali, e aí compra, compra, compra. Quando acontece o halving, ele pode chegar e falar: pô, não cresceu, não era isso que eu queria, e vende. Ou então, eu já ganhei o que eu queria ganhar, e pronto, ganhei esse lucro, e realiza. E então isso acaba forçando o preço a cair, naquele momento específico. Boa. Isso que também essa dinâmica lembra o que a gente viu esse ano agora em janeiro com a aprovação dos ETFs, né? Querendo ou não, o preço do Bitcoin saiu dos 25, 30, foi buscar os 50, e aí quando os ETFs foram aprovados, muita gente achava que o efeito no preço seria imediato e que o Bitcoin ia disparar na hora. O que aconteceu foi o oposto. O Bitcoin saiu de 50, caiu de volta para 40 antes de buscar os 75 mil e quebrar a máxima histórica passada. E no fundo é isso. Foi muita gente vendendo justamente a notícia, esse sell the news da aprovação em si, porque muito desse movimento inicial de subida foi a expectativa, esses rumores e boatos de que ocorreria a aprovação. Então, no fundo, foram traders focados no curto prazo, operando, sei lá, essa volatilidade da notícia muito mais do que entendendo a trajetória e as macro tendências que a aprovação dos ETFs significariam, né? Daí, baseado nisso, eu te pergunto, tem aquela hipótese, que é uma hipótese muito famosa no mercado financeiro, que é a hipótese do Eugene Fama sobre os mercados eficientes. Como tudo isso que a gente está conversando se relaciona a mercados eficientes? Sim, só comentando que foi perfeita a sua avaliação, foi justamente isso que aconteceu, assim, acho que difícil encontrar um evento mais claro do que esse. Vários traders compraram o rumor de que ia ser aprovado o ETF,
E quando o ETF saiu, na verdade, no momento que ele saiu, no mesmo dia, eu não sei se você lembra, ele deu uma bela de uma subida ainda, e um pouquinho depois ele virou e caiu bastante. E perdeu tudo que ele subiu e mais um pouco ali. E aí, depois de alguns dias, o mercado acalmou e aí voltou a subir, deu essa espichada aí até os 70 mil, 70 e tantos. Desculpa, eu acho que eu falei, comentei isso aí, esqueci. A pergunta você perguntou da hipótese do mercado eficiente, né? O que isso tem a ver? Tá, o que primeiro é hipótese do mercado eficiente? Ela é, para começar, ela é uma hipótese, ele não tem uma comprovação, não tem uma comprovação, não é uma lei do mercado, ela é só uma hipótese, mas ela é útil, a gente pode falar que ela é um framework, assim, uma estrutura de pensamento onde a gente consegue, que ela é útil para a gente tomar alguns riscos e avaliar os nossos riscos. E qual é a ideia? A ideia é de que o preço de um ativo, ele sempre está refletindo toda a informação disponível. Agora, só fazer um pequeno parênteses, existem 3 formas dessa hipótese de mercado eficiente: a fraca, a semi-forte e a forte. Eu não vou entrar em detalhes, então eu estou simplificando aqui para não ficar muito técnico, mas a ideia é essa: o preço do ativo já está refletindo toda a informação que a gente tem, ou seja, assim que a Petrobras divulga que tem um novo poço, essa informação ela já é pública, então o mercado ele age já em cima dessa informação, e essa informação já praticamente instantaneamente já fica precificada. Assim que o mercado, que é anunciado alguma novidade, essa novidade já é automaticamente imbuída aí no preço. E aí a hipótese do mercado eficiente, o que a gente deriva dela, né? Se todas as informações de um ativo já são instantaneamente precificadas no preço, é impossível você ganhar do mercado de maneira consistente. É claro, vão ter as pessoas, mas olha aqui, ó, esse negócio aqui especificamente ganhou sei lá quanto tempo. Beleza, isso aí eventualmente acontece aqui e ali, mas isso é simplesmente distribuição estatística. Se você for pegar na média, não se ganha se você fazer um ajuste ao risco acima do mercado. Justamente porque todas as pessoas já tomaram ações relativas às informações públicas, e aí, ou seja, a única forma de você ganhar acima do mercado consistentemente ajustado ao risco seria você tendo uma informação privilegiada. Por exemplo, você é o cara dentro da Petrobras que sabe que tem esse poço de petróleo, então você compra ações da Petrobras enquanto não existe nenhum rumor ainda. Então você comprou antes de todo mundo, aí depois, quando lançar, isso aí vai subir, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, o corolário, a consequência dessa hipótese é isso, que você sempre está restrito ao mercado. Você tem a Petrobras ali, você nunca vai, você vai comprar suas ações, você vai ter sua carteira, e você não vai consistentemente bater o Ibov. Você tem as suas ações lá nos Estados Unidos, você não vai conseguir bater consistentemente o S&P 500 e assim por diante. Se essa hipótese dos mercados eficientes fizer sentido, faria sentido investir em algum fundo de ações com gestor ativo? Pois é, não. Se essa hipótese ela fosse uma lei do mercado, ela fosse comprovada e tudo mais, não faz sentido você ter uma gestão ativa.
a única coisa que faria sentido é você comprar o índice, comprar um ETF do mercado, comprar um S&P 500 e deixar lá. E todo mundo ir comprando S&P 500 e deixar lá. Não tem, não tem margem para outro tipo de coisa. Isso se a gente for pensar assim, a forma mais forte dessa hipótese. E é claro que a gente vê isso daí, e a gente vê que tem alguns traders que sistematicamente conseguem bater o mercado, e isso. E aí, assim, vão ter gente que vai falar, mas são tão poucos que isso é um efeito estatístico. Se eu estou apostando, se eu tenho 1 bilhão de pessoas apostando cara ou coroa, eventualmente vai ter uma pessoa que vai ganhar 100 vezes seguidas e a gente vai pensar, pô, ele é muito bom no cara ou coroa. Não, ele simplesmente teve sorte num espectro grande ali da distribuição de pessoas da amostra populacional. Então é uma coisa que realmente é muito difícil a gente realmente conseguir colocar para testar. Mas tem uma piada, inclusive, que eu acho que é bom para ilustrar um pouco do absurdo para os que se levam muito. Eu acho que a hipótese do mercado eficiente é um framework muito bom, porque para você ter o primeiro pensamento do que você vai fazer. Porque quando você vai encontra um padrão no mercado, existem vários padrões aleatórios, tem muita gente que tenta investir em padrão e acaba e funciona ali 2, 3 meses, às vezes 1 ano, e depois se quebra. E a hipótese do mercado eficiente é uma coisa que é muito legal, que você consegue parar e pensar, pô, se eu estou vendo isso daqui, quem me garante que alguém não viu primeiro? Quem me garante que eu não estou vendo só uma miragem? Então, nesse sentido, a hipótese do mercado eficiente, ela é muito boa, mas às vezes ela é levada para absurdos, porque, por exemplo, tem muita gente que fica falando, day trade não funciona. Tipo, realmente, se você olhar a grande maioria dos day trades, provavelmente mais de 99%, eles não conseguem ganhar dinheiro. Mas tem alguns que ganham consistentemente há vários anos. E aí o que acontece? Tem essa piada que fala que 2 pessoas estavam andando e tem uma nota de R$ 100 no chão. E aí o economista simplesmente passou reto, a outra pessoa abaixou, pegou a nota de R$ 100, a outra pessoa falou: "Ué, mas você passou por uma nota de R$ 100 no chão e você não pegou? O que aconteceu?" O economista falou: Se tivesse realmente essa oportunidade de ter uma nota de R$ 100 no chão de graça, alguém já teria pegado na minha frente. Não é de verdade." Perfeito. No fundo, isso diz muito de como a gente acaba acreditando demais nos nossos modelos mentais, nas nossas hipóteses, e a gente esquece de simplesmente avaliar a realidade e ficar refém da maneira que a gente interpreta o mundo, né? E, sei lá, puxando mais agora para... Você começou falando bastante do mercado tradicional, Petrobras, tudo mais. Eu acho que é muito útil para entender essa questão da hipótese do mercado eficiente, o exemplo do próprio Warren Buffett. Assim, ele tem um caso famoso que é a tal da aposta do Warren Buffett, que é basicamente pegar um gestor, um fundo, e apostar se ele vai render mais ou menos do que o S&P 500 ao longo de uma janela temporal grande. Tanto é que ele recomenda para a grande maioria das pessoas investir no S&P 500. Só que, ao mesmo tempo, ele tem a Berkshire Hathaway. Ele não faz o que ele prega, ele acredita que ele sim é mais... que ele sim consegue ter consegue ganhar do mercado, em outras palavras. E aí, tipo, querendo ou não, tipo, eu antes de entrar no Bitcoin, eu acho que muita gente do universo do Bitcoin, antes de entrar no Bitcoin, investia na bolsa de valores tradicional. E na bolsa de valores tradicionais tem 2 estratégias diferentes que são bastante utilizadas pelas pessoas físicas. Tem aquela estratégia que é denominada
o preço não importa, e a estratégia o preço não importa é basicamente o pessoal que realmente acredita na hipótese dos mercados eficientes. E aí tem o pessoal que sim tenta fazer um stock picking, procurando o melhor momento de entrada, procurando um buy the dip, procurando assimetrias. E o que eu sempre pensava sobre isso, antes de virar bitcoinheiro e, portanto, investir em Bitcoin e desencanar de comprar ações da B3, é que, por exemplo, numa ação com um market cap muito alto, que nem a Petrobras que você está citando, de fato, eu não vou ter nenhum diferencial competitivo, eu não vou ter uma informação diferente do que a média do mercado, então nela, como tem um market cap maior, eu acredito que ela tem mais eficiência na sua precificação. Mas daí existem outras small caps muito pequenas, tipo a Taurus, tipo aquela de ônibus, que eu esqueci o nome. Tem umas small caps que apresentam uma multiplicação muito grande. Por quê? Porque tem menos pessoas olhando. Se tem menos pessoas olhando, tem menos pessoas processando os dados. Tem menos pessoas processando os dados, muito provavelmente essa precificação está menos eficiente. Então eu gosto muito de como você falou que realmente é uma hipótese, não é uma lei. Ou seja, ela é útil de uma certa maneira, mas a gente não pode se prender dogmaticamente a ela, porque, bom, convenhamos, se a gente acreditasse realmente nessa hipótese do mercado eficiente, nenhum de nós seria bitcoinheiro. Tipo, a verdade é que todos os bitcoinheiros são extremamente do contra. Eles realmente acreditam que eles têm uma informação muito diferente, que existe uma assimetria de informação que a gente está arbitrando e que a galera do mercado tradicional não está ligada do que está acontecendo. Tipo, você procura, tipo, pessoas do mercado tradicional comentando sobre o Bitcoin, fica clara a assimetria de informação, assim. Então, por isso que eu acho que essa resposta, se o halving está precificado ou não, depende muito da definição do que é estar precificado. Porque, não sei, tipo, eu não consigo acreditar que a informação acerca do Bitcoin está igualmente distribuída entre todos os players alocadores de capital do mercado. Tipo, acho que isso é algo que nenhum bitcoinheiro acredita. Sei lá, você já deve ter usado bastante aquele site que o Alfazeta da Swan fez, que é o Schrödinger, como é? O Nakamoto Portfólio, aquela parte do modelo de Schrödinger. O modelo de Schrödinger, basicamente, é uma questão de quão, sei lá, é o que você falou de valuation comparativo, em vez de ser a Petrobras com a Shell, é o Bitcoin com outras reservas de valores. E se ele estivesse corretamente precificado nas nossas perspectivas, o preço do Bitcoin é muito diferente do que ele está atualmente. Enfim, eu fiz agora uma pequena digressão, mas no fundo, queria te perguntar, apesar de tudo isso que a gente falou, então você, Breno, você acredita que o halving está precificado? Seja muito bem-vindo à BIPA. Aqui, você faz parte do futuro das finanças sem complicações. Nesse vídeo, vamos te mostrar rapidamente tudo o que você pode fazer dentro do nosso app. Bora lá? Comece criando sua chave Pix em segundos. Depositar e sacar reais é tão fácil quanto enviar uma mensagem. Agora, comece a negociar. Compre ou venda Bitcoin e dólar digital com apenas alguns cliques. Personalize seus investimentos com compras recorrentes ou defina o preço exato que deseja comprar ou vender seu Bitcoin. Nós cuidamos de tudo. Você só receberá a notificação de que a sua ordem foi executada. E você consegue ir na tela de atividades e cancelar suas compras automáticas, tanto a recorrente quanto a com preço-alvo. Envie e receba pagamentos instantaneamente usando Pix ou Bitcoin com a agilidade da rede Lightning. Comece a simplificar suas finanças digitais hoje mesmo. Na BIPA, é simples de verdade. Tá, você trouxe uns pontos muito interessantes aqui, deixa eu comentar aqui antes. Então, assim, eu concordo plenamente, se a gente vê o pessoal, os Faria Limers, né, galera do mercado financeiro falando sobre Bitcoin, fica extremamente claro que a maioria deles não sabe do que está falando.
Eles não, alguns deles, assim, dá para ver que eles não chegaram a estudar 15 minutos que seja. Eles pegaram simplesmente um sentimento de revolta e espremeram ali, falou, não, esse negócio não presta. Então, sim, tem essa questão que eu acho que é o primeiro ponto, o primeiro ponto importante contra a ideia de mercado eficiente para o Bitcoin, que é se a gente pensar assim que a informação ela está distribuída já no mundo. A informação não está distribuída no mundo. Ela está disponível, mas ela não está ainda acessível. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um que for tentar estudar, é que nem o Alan falou uma vez. Ele falou que Bitcoin é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Então, ou seja, a informação ela tá disponível, mas não necessariamente ela está acessível por diversos motivos. Às vezes a pessoa tem uma noção muito errada, muito diferente aí do que a gente entende como dinheiro, do que a gente entende como ativo. Ela tem uma noção, ela não tem noção técnica, ela tem uma dificuldade muito grande às vezes até um bloqueio mesmo para entender alguns assuntos mais técnicos. Ele chega um pouquinho ali perto da matemática, ela não, nem quero escutar, não sei. Então, isso aí acontece muito. O próprio Warren Buffett, que eu tenho até um artigo falando por que a filosofia do Bitcoin vai contra a filosofia de investimento do Warren Buffett. Ele demorou muito para comprar a Apple, ele demorou muito para comprar a Amazon, ele demorou muito para tudo que é tecnologia, ele ou não investiu ou demorou muito para entrar. E foi justamente porque ele tem aquela máxima dele de diversificação é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Ou seja, ele não investe no que ele não entende a tecnologia, então ele não compra a Apple. E até o momento que estava suficientemente adotado, muita gente ali com iPhone, que aí ele parou para pensar, acho que até que faz sentido o iPhone, né? Minha filha me encheu o saco tanto e eu comprei um. Nem sei se ele tem filha, mas mas assim, chega um momento que eu acho que você, quase muita gente aqui passou pela fase de quando eu pelo menos passei, quando eu tinha WhatsApp e meu pai achava um absurdo usar o WhatsApp quando já tinha SMS, quando já tinha você podia ligar e você tem orelhão, para que precisa de telefone celular, etc. Então, assim, não é um novo paradigma tecnológico, ele não entra assim na cabeça de todo mundo, não é simplesmente falar, Bitcoin é legal por conta disso, e a pessoa, beleza, vou comprar, e coloca o dinheiro lá. E até hoje a gente não tem uma forma muito certa de como precificar o Bitcoin, inclusive. A gente tem essa luta de modelos, né? Tem lá o Stock to Flow, o Stock to FOMO, o Time, a lei de potência, tem o modelo do arco-íris, o do Trololó, vários modelos diferentes, muita gente tentando pensar numa forma de precificar. Não existe uma união que as pessoas chegaram a falar, esse aqui é a forma que mais faz sentido. Existem vários modelos e a gente ainda está tentando descobrir qual que faz ou não faz sentido. E em relação ao Buffett ali, que você comentou, ele tem uma história que é muito boa também, que ele é muito interessante que o Buffett ele entende muito de investimento, trading, economia. Então, assim, você vê momentos aí que ele está claramente apoiando a hipótese do mercado eficiente, tem momentos que as pessoas que seguem ele muitas vezes aquelas pessoas, vou comprar e esquecer o buy and hold, porque ele costuma fazer isso com empresas boas, vou comprar empresas boas de qualidade e segurar que vai dar certo. Mas se a gente for olhar, ele já fez trade de opção
O cara fazia uns trades de opção lá, fazia umas operações com derivativos, quando ele fala para todo mundo que não se deve fazer. Mas é porque é diferente você fazer uma coisa que você sabe o que tem, como fazer, por que fazer, etc., e falar abertamente. Ele sabe o peso que a voz dele tem. Então ele chegar e falar, eu fico brincando com derivativo, e aí vai uma pessoa qualquer que escuta isso daí e fala, eu vou comprar derivativo porque o Buffett investe também, então vou ganhar dinheiro, e acaba se ferrando. Então ele por isso que às vezes parece um pouco contrassenso algumas coisas que ele fala. E aí ele tem inclusive uma história aí que é contra a hipótese do mercado eficiente, que ele fala, ele traz a ideia, se você tem um campeonato de cara ou coroa, mas nesse campeonato de cara ou coroa, a gente começa a ver que tem algumas pessoas que sempre ganham no cara ou coroa. E essas pessoas, todas elas são de um país específico. Não só de um país específico, mas elas são de um estado específico. Não só do estado específico, elas são de um bairro, de uma cidade específica nos Estados Unidos. E elas sempre ganham no cara ou coroa. E qual é a probabilidade estatística de todas as pessoas que se isso for aleatório, por que todas as pessoas estão localizadas exatamente no mesmo bairro? Isso aí é uma disparidade estatística. Ele trouxe isso para falar, como uma alegoria, para falar, eu faço value investing, eu tenho esse meu estilo, e não só eu, o Charlie Munger, o fulano, ciclano, não sei o quê, todo mundo que trabalha, todo mundo que faz mais ou menos o que eu faço, de formas diferentes, mas adotando os meus princípios, todo mundo ganhou dinheiro e ficou milionário. Por que isso seria uma disparidade estatística se todo mundo que aprende comigo consegue ganhar dinheiro? Como é que isso é simplesmente devido à aleatoriedade? Então ele trouxe isso daí para falar, não é o mercado eficiente realmente, não é exatamente eficiente, dá para você consistentemente ganhar no mercado, assim como eu ganhei, assim como meus alunos aqui ganharam, meus colegas aqui ganharam, meus amigos ganharam. Então ele traz essa ideia. Beleza, eu falei, dei uma volta aqui muito grande, mas só deixa eu fazer um adendo antes. Essa história que você falou do Buffett, eu achei ela muito boa, porque lembra muito uma história que o Taleb fala em algum livro, que eu não lembro se é no Antifrágil, se é na Lógica do Cisne Negro, mas que, teoricamente, um cara ou coroa tem 50% de chance de dar A, 50% de chance de dar B. Beleza, mas você jogou a moeda 9 vezes, deu 9 vezes cara. O que você acha que pode dar na 10ª? Aí, pessoas que são mais ingênuas vão falar, tem 50% de chance de dar um, 50% de chance de dar outro. Taleb fala, não, você tem os dados reais que mostram que não importa o seu modelo mental, a realidade está se comportando de um jeito. Então, esquece seu modelo mental, esquece sua hipótese e seja esperto. Tenha o street smart de pensar, essa moeda talvez esteja viciada e o meu modelo mental está errado. Então é isso, você também não pode se... É isso, é uma hipótese, não é uma lei. Não é uma lei que nem da gravidade, da seleção natural. É uma hipótese, mas você tem que ter jogo de cintura de saber quando usar e quando usar as informações do mundo real. É o que você falou sobre o value investing. Tá todo mundo conseguindo ganhar dinheiro assim, não é só aleatoriedade, é porque tem uma maneira de você bater o mercado usando certas maneiras de pensar que não são simplesmente aleatórias. Bom, desculpa, esse era o adendo, continua aí. Não, perfeito, perfeito. É justamente isso. Quando você tem uma moeda que dá 9 caras sucessivamente, você começa a pensar, mas se você for malandro, você começa a ver, o cara tá de malandragem comigo. Ele tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim, ele tem uma moeda viciada. Tá achando que eu sou trouxa e vou considerar que é 50%, então já deu 9 caras, então provavelmente a próxima vai ser coroa. Mas o cara, enfim, é uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Mas aí você me perguntou, né? O que eu respondo quando as pessoas me perguntam se o halving está precificado? Primeiro de tudo, para o halving, para a gente considerar que o halving está precificado,
eu tenho que ter um modelo de precificação. Então, tipo, antes de discutir se o halving tal não está precificado, eu tenho que ter um modelo de precificação. Então, qual é o preço justo do Bitcoin? Você sabe qual é o preço justo do Bitcoin hoje? Eu sei, o preço justo do Bitcoin é pelo menos 30 milhões de dólares. Brincadeira, Pois não tenho ideia. Se esse é o preço justo do Bitcoin, eu acho que eu diria que o halving não está precificado. Então, assim, para começar, pode ser que o halving afete o preço ou não afete o preço. Eu tendo a acreditar que ele afeta o preço e eu tendo a acreditar que não, ele não está precificado. E aí, por quê? Primeiro de tudo, para ele estar precificado, a gente tem que ter um modelo, um modelo de preço. Então, quando a gente falou lá do exemplo da Petrobras, a gente fez um valuation da Petrobras e definiu que o preço justo é 30. Então, e aí com a nova notícia, o preço justo seria 35. E aí a gente tem e aí a gente pode precificar essa nova notícia em cima do preço justo. Então, assim, por exemplo, se o preço do Bitcoin hoje está subprecificado, se a gente considerar, por exemplo, que o preço hoje por exemplo, você falou aí 10 milhões de dólares, se o preço do Bitcoin hoje está subprecificado em relação a 10 milhões de dólares, e a gente falar, mas o halving está precificado, pode estar, mas e aí? Se ele estiver precificado mesmo, que diferença faz? Tipo, ele tá mal precificado, porque tem muito para subir ainda. E aí como é que costuma ser feita essa precificação de ativos, né? A forma mais simples de ser feita a precificação de ativos é geralmente de ações ou títulos de renda fixa, porque elas pagam ou dividendos, ou tem um fluxo de caixa, ou então paga juros. E aí como é que você faz? Você tem um fluxo de caixa, né? Os juros sendo pago, ou então a receita da empresa, e você faz um desconto temporal. Então, quem lembra aí do Bombaverk, que fala sobre, que criou a ideia aí da nossa, esqueci a palavra agora, orientação temporal, né? A gente tem baixa preferência temporal, alta preferência temporal. O que é isso? É justamente o quão descontado você dá a um evento futuro. Então, por exemplo, para você, se eu te der R$1 milhão hoje, ou R$1 milhão daqui a um ano, você vai querer quando? Você vai querer R$1 milhão hoje, obviamente. E aí, se eu te oferecer R$1 milhão, R$1 milhão e dois, R$1 milhão e 10 centavos, é mais do que de hoje, mas você provavelmente ainda vai preferir R$1 milhão hoje do que esperar um ano para ganhar 10 centavos. Então, até que vou chegar um momento que eu vou te perguntar, mas você quer R$1 milhão hoje ou 10 milhões de reais daqui a um ano? Não, você quer 10 milhões de reais daqui a um ano, provavelmente. Porque, esperar um ano e multiplicar por 10 é uma coisa assim que se você pegar esse R$1 milhão e colocar no Bitcoin, vai dar a mesma coisa. ou vai, talvez possa dar até menos, mas 10 milhões em um ano é um tempo bom para esperar. Então, até o momento que você equivale. Geralmente essa equivalência de quanto você quer hoje para o quanto você quer num preço futuro é a taxa de juros. Então, você tem um dinheiro guardado e você empresta ele e você pede uma taxa de juros, porque você tem seu risco, você vai ficar sem dinheiro se você precisar para comprar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, você não vai ter. Então você tem uma taxa de juros ali que a pessoa vai te pagar para você ter. Essa taxa, ou essa preferência temporal, desconto temporal, geralmente está imbuída na taxa de juros. E aí só que a gente pode ter coisas diferentes, por exemplo, juros diferentes, né? Descontos diferentes. Se a gente for pensar aqui no mercado brasileiro, para não dar polêmica, vamos pensar no mercado brasileiro, eu vou colocar em Selic, o governo sempre pode imprimir dinheiro para pagar a Selic, então você sabe que vai ser pago. Então no mercado a gente chama de taxa livre de risco.
apesar de não ser literalmente livre de risco, ela é praticamente livre de risco, porque o governo sempre pode imprimir dinheiro e te pagar. Então a gente coloca lá e essa geralmente é a menor é a taxa base, é a menor taxa de juros do mercado brasileiro inteiro. Mas aí, se ao invés disso, se a gente pensar que vai investir numa startup, a startup ela pode falir, você não sabe quando é que ela vai estar dinheiro, você não sabe quando é que você vai conseguir pegar esse dinheiro de volta, você não sabe se os caras é uma fraude, se você não sabia. Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer que adiciona risco, que é o risco de mercado, que isso aí a gente pede uma taxa de retorno mais alta. Então a gente precisa descontar diferente. Então, enquanto os juros ali, digamos assim, é 10% ao ano, se eu for investir numa ação, às vezes eu vou querer 15. Se eu for investir numa startup, às vezes eu vou querer 30 para começar a valer a pena. Então, e aí, com o Bitcoin, onde é que a gente coloca essa taxa para o Bitcoin? Qual é o nível de risco que uma pessoa pensa para o Bitcoin quando ela vai investir no Bitcoin? Ela coloca que nem uma startup, talvez? Então, assim, ela pode fazer vários tipos de estimativa, mas se ela tem que ter uma noção de quanto que ela quer que o Bitcoin suba e ela tem que achar que o Bitcoin vai subir por esse tanto para colocar o dinheiro nessa coisa que a pessoa possa achar mega super arriscada. Então, tem muita gente que nem está no mercado, porque ele não sabe avaliar essas informações. Isso aí é um primeiro ponto. Um segundo, grande pra caramba, mas primeiro ponto só. O segundo ponto, atrito. Por exemplo, um fundo não pode investir em Bitcoin diretamente. Então, até pouco tempo atrás, para alguém se expor a Bitcoin, eu tinha que comprar a MicroStrategy. Antes da MicroStrategy, não tinha como fazer. Então, se eu, por exemplo, eu quiser investir numa ação no Japão, eu não consigo. Então, imagina que de hoje para amanhã surge uma startup que fala que lança um produto que me permite investir em empresas no Japão. Eu posso comprar, sei lá, Honda, Toyota, etc. Isso aí, será que tinha gente já precificando isso daí? Se chega a startup aí do nada, eu estava trabalhando em segredo, lança isso daí. Começa a surgir outras coisas que são meramente atrito, né? Que não impedem. Por exemplo, quando a MicroStrategy entrar no S&P 500, muito dinheiro vai entrar da MicroStrategy, meramente porque ela está dentro do S&P 500 e muita gente compra o S&P 500 por conta da hipótese de mercado eficiente. Hoje, muita gente ganha dinheiro arbitrando empresas que entram e saem de índices. Então, se ela sabe se ela faz uma estimativa e acredita que a empresa pode entrar ou sair de um índice, ela compra ou vende, às vezes, esse índice para conseguir e ganhar essa diferença, porque existe esse atrito. O mundo é discreto, não é contínuo. Então, às vezes você não tem alguma coisa e de repente tem. E nesse momento que de repente tem, você não consegue ir de uma vez. Então, vamos dizer também outra analogia. Vamos dizer aqui que similar àquela do economista que achou dinheiro no chão. Vamos dizer que você está num cinema e o cinema começa a pegar fogo. O economista da piadinha anterior vai falar que isso nunca vai acontecer, porque assim que tiver o fogo, ninguém vai estar dentro do cinema. Ninguém vai ficar lá dentro com o fogo acontecendo. Só que no momento que acontece o fogo, tem uma coisa que é uma limitação, que é a porta do cinema. Se a gente lembrar da Boate Kiss, que infelizmente aconteceu, começou a pegar fogo e obviamente ninguém queria estar lá dentro. Só que existe uma limitante, que é o tamanho da porta do cinema, as pessoas tentando sair, uma empurrando a outra,
e nesse vucu-vucu tem gente que não sabia se ia rolar, e tinha gente de fora que tentou entrar para resgatar amigos, para tentar puxar para fora e acabou morrendo. Então, a gente está numa sala de cinema pegando fogo aqui. É isso que eu penso. A gente está numa sala de cinema pegando fogo. O halving faz parte dessa fagulha do incêndio. O halving está ali queimando. Está queimando aos poucos. E chega e as pessoas veem, poxa, tem um halving ali, eu acho que eu vou sentar perto da porta para sair mais rápido. Tô vendo esse fogo ali, eu vou ficar ali, tenho o cara que tá, sei lá, fumando um cigarro do lado de alguma coisa inflamável, eu vou ficar ali perto da saída. Então eu vou já me posicionar. Tem gente que fala, porra, isso aqui, a Boate Kiss com certeza vai dar problema, então eu nunca nem vou em show lá. Seria como se fosse eu e você. Eu e você, a gente é o cara que tá vendo o halving ali e fala, cara, o negócio vai bombar, então eu já tô comprado. Então a gente, eu e você, a gente tá precificando o halving. Só que me diz, você acabou de me falar que é 10 milhões. 10 milhões de dólares um preço justo do Bitcoin. Por que você não colocou, por que você não colocou mais dinheiro no Bitcoin? No meu caso, é só porque eu não tenho acesso a mais dinheiro. Tipo, eu não gosto de me alavancar, eu prefiro a tranquilidade de não ter dívida que vai afetar o meu fluxo de caixa no curto prazo. Então, eu sigo bastante aquela máxima de se manter humilde e acumular satoshi de acordo com o fluxo de caixa, sabe? Ou seja, eu não faço gracinha para não ser alavanca, para não ser liquidado. Eu basicamente coloco tudo que sobra todo mês e eu vou, sei lá, de grão em grão a galinha enche o papo, mas é isso, eu faço o máximo possível. Eu, por exemplo, eu tirei as primeiras férias desde 2021 na semana passada. Ano passado que o Bitcoin estava na Bacia das Almas, 15 mil, essas coisas, eu não tirei férias, abaixei a cabeça e trabalhei o máximo possível para justamente investir o máximo possível. Perfeito. E aí o que acontece? Para você ter um mercado, para você ter um mercado eficiente da forma mais pura possível, você tem que ter a possibilidade de apostar. E se você aposta, se você está vendo isso acontecendo, você está vendo que o Bitcoin deveria estar valendo 10 milhões de dólares, e por que você não aposta 10 milhões de dólares? Por conta do atrito. Você não tem condições de fazer isso daí. Você não tem uma linha de crédito infinita, onde você pode pegar dinheiro infinito, colocar no Bitcoin e aí aguentar ir para negativo e ficar lá. Porque se eventualmente você se alavanca e compra mais Bitcoins, se acontece algum evento de volatilidade, você vai se ferrar, você vai perder seu dinheiro todo, vai tomar uma chamada de margem e vai ser obrigado a tirar esse dinheiro. Então, uma das condições para ter essa possibilidade da informação refletir completamente o preço é você ter um acesso, ter possibilidade de se alavancar. Então, você não consegue hoje se alavancar com juros baixos. Se você for se alavancar, você vai se alavancar o quê? No cartão de crédito, você vai se alavancar pegando dinheiro no banco, que vai estar pagando, sei lá, 3% ao mês. No melhor dos casos ali, vamos dizer que você pega ali na Rispar, paga 1,5 ao mês. Então, assim, é um dinheiro que custa caro para você. Para você fazer isso daí, sendo que eventualmente o preço pode cair e você pode perder tudo. Isso aqui, a hipótese de mercado eficiente, ela não considera um mercado, ele considera um mercado ideal. Ele não está considerando um mercado real, onde você pode tomar uma chamada de margem e perder tudo, por exemplo. Então, ele que é o ambiente, assim, a maioria das teorias de mercado, elas consideram que são teorias sem arbitragem. Você não, tipo, tudo que pode ser arbitrado já foi arbitrado. E aí faz muito sentido. E isso faz muito sentido, por exemplo, quando você está pensando na Petrobras, que
praticamente o mundo inteiro consegue acessar. Você consegue comprar ações da Petrobras no mercado brasileiro, você consegue comprar ações da Petrobras no mercado de Nova York. A maior parte do capital do mundo consegue investir dinheiro na Petrobras. Mas não é o que acontece com o Bitcoin, considerando que a maior parte, pelo menos estimado, né, a maior parte dos Bitcoins está com a gente, os plebeus aqui. Então, isso daí impede essa hipótese de acontecer. Então você está lá no cinema e você está vendo, alguém acende alguma coisa, o cinema começa a pegar fogo e você quer sair, só que a porta tem um tamanho que só consegue passar 2 pessoas por segundo. E às vezes é isso, você tem que esperar para conseguir chegar lá, para você conseguir pegar. E esse é um cenário metafórico, onde esse atrito, que seja o tamanho da porta, pode ser de empresas podendo acessar por conta do ETF, por conta de regulação, pode ser o modelo mental que a gente tem hoje para dinheiro, que mudou radicalmente com o Bitcoin. Assim, na verdade, a gente usa um modelo não novo, né, um modelo antigo, até um modelo lá da escola austríaca, ali mais perto de Menger e Mises, ali do início do século XX, mas não é o modelo mais utilizado hoje, né? Até ocorrer essa transição, leva tempo para uma pessoa falar com a outra, é um impedimento físico, literalmente. Se você existe a informação, por mais que ela seja, digamos assim, digital, se você procurar, existe uma fórmula matemática para espalhar fofoca. Então, se você cria uma fofoca, ela tem uma fórmula matemática do tempo que leva para a fofoca chegar em todo mundo. Ou seja, mesmo a fofoca, que não depende de dinheiro, não depende de regulação, não depende de nada, você tem um tempo até essa difusão. E com o Bitcoin não tem como ser diferente. Você tem um tempo físico que demora até as pessoas entenderem o que está acontecendo, até as pessoas perceberem o que está rolando, aceitarem o que está rolando e conseguirem tomar uma ação com isso e ter, às vezes, a regulação necessária para elas poderem tomar essa ação. Ou, às vezes, o estudo necessário para poder também, eu vou comprar Bitcoin, mas eu nem sei o que é uma carteira, o que é uma carteira, onde é que eu baixo? Então, assim, leva tempo. Então, eu acho que o halving, ele não está precificado, mas é uma coisa assim, eu acho, não tem, assim como as pessoas que falam que está precificado não conseguem provar, eu também não consigo provar que ele não está, mas quando o dinheiro começa a secar, você pode ter previsto isso 10 anos na frente. A gente sabe disso aí, já desde 2008 está isso escrito, que vai acontecer isso. Só que até a gente ligar os pontos, tá acontecendo isso, então vai secar o dinheiro ali, então vai chegar menos dinheiro no exchange, então vai ter menos gente vendendo, então o preço vai subir. Mesmo você tentando se adiantar isso daí, eu acho que todas as tentativas de precificação foram tentativas subprecificadas, foram tentativas muito para baixo, justamente para não arriscar demais, porque é muito risco, né? Você vai colocar, se você tá achando que o halving, que o Bitcoin vai para 10 milhões, você vai colocar dinheiro, se eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho acesso e vou colocar, e o Bitcoin não vai chegar a 10 milhões, e eu vou convencer minha família, eu vou convencer meus amigos, eu vou convencer minha cidade, e a gente vai comprar, e o Bitcoin não vai chegar a 10 milhões, vai demorar muito até chegar a 10 milhões, porque ele não chega assim de uma hora para outra. E então, assim, vai acabar muito minha possibilidade minha possibilidade de acesso à alavancagem, a minha possibilidade de poder
estar precificando esse ativo é limitada em relação ao quanto esse ativo pode ganhar valor ainda. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Anotei alguns comentários, tanto do ponto 1 quanto do ponto 2. Do ponto 1, é muito interessante que você falou, né? Que, querendo ou não, muita gente do mercado tradicional vê o Bitcoin como um ativo de risco, que se comporta que nem ações de tecnologia ou startup. E isso entra muito na frase que você também citou do Warren Buffett, que é diversificação é para quem não entende o que está fazendo. E, querendo ou não, acho que tem uma outra coisa que significa a mesma coisa no fundo, que basicamente risco é estar envolvido em algo que você não entende, e por isso o fator educação é tão importante. Tipo, querendo ou não, a gente está realmente arbitrando uma assimetria de informação gigantesca. E, sei lá, isso me lembra até um meme clássico do mundo do Bitcoin, que é uma pessoinha aqui na frente falando, e aí tem uma massa atrás, e a pessoinha falando, sim, vocês estão todos errados. E assim, eu acho que essa é a sensação de todo mundo que estuda o Bitcoin e tenta conversar com amigos, com família, e todo mundo tenta falar que a gente está errado, e a gente fala, não, quem está errado são vocês, eu não tô louco, eu estudei bastante, eu sei que eu estudei mais de 100, 1000 horas, eu sei que vocês não estudaram nem 3 horas, vocês viram o que talvez tenha aparecido na Economist sobre o Bitcoin, e convenhamos, não é a melhor fonte. Então, é isso, né? Querendo ou não, risco é fazer algo que você não entende, estar exposto a algo que você não entende. E aí o ponto 2, eu achei muito legal a analogia sobre a fagulha do incêndio. Tipo, sim, teve a catástrofe da Botkiss, então não essa parte eu achei legal, mas a analogia é que o halving representa essa fagulha do incêndio que vai mudar bastante o equilíbrio entre a oferta e a demanda. E eu acho que uma maneira muito interessante de ilustrar isso é mostrar o que aconteceu nos halvings passados. Querendo ou não, isso mostra muito precisamente o histórico. E com certeza, supostamente, cada halving vai ter uma influência menor, porque a quantidade de emissão de moedas é menos relevante comparativamente ao total que está em circulação sendo negociado. Mas eu acho que enxergar o que aconteceu nos halvings passados ajuda a gente também a entender tendências. E aqui a gente vê o que aconteceu em vários halvings. Tipo, no primeiro halving, o que acontece com o preço do Bitcoin? Isso aqui é a data do halving, e ele, em algum tempo, ele multiplicou 30.000%. Aí você pode falar, não, mas isso é uma época muito antiga, muito anterior, o Bitcoin está no começo do seu processo de monetização. Beleza, na segunda época, também depois do halving, tem uma multiplicação de 9.000%. Na terceira época, tem uma multiplicação de quase 3.000%. Na quarta época, tem uma multiplicação até all-time high de quase 700%, 690%. Então, assim, historicamente, a gente vê que, sim, todo mundo tem a informação que vai acontecer o halving. E, mesmo assim, sempre acontece altas históricas algum tempo depois do halving. Geralmente é de 12 a 18 meses depois do halving, que é justamente o tempo que leva para esse equilíbrio novo entre a oferta que diminuiu e a demanda que se manteve mais ou menos constante, tende a aumentar um pouco pelo processo de adoção, gera esse efeito no preço. Então, assim,
eu acho que a gente não pode ver o halving de uma maneira isolada, né? O halving, ele é um choque na oferta. Então, por exemplo, o halving não explica porque a gente já quebrou a máxima histórica atual antes do halving que vai acontecer esse mês. Historicamente, isso não estava acontecendo assim. Tipo, na minha visão, a gente está num paradigma novo e diferente. Eu sei que isso pode trigar muita gente, porque o pessoal acha que usar a palavra paradigma deveria ser para ocasiões muito raras e únicas, mas para mim é o que está acontecendo. Tipo, sendo bem sincero, tipo, o choque de... Tipo, o halving é um choque de oferta. O choque de demanda que os ETFs representam, ele estava precificado? Não estava precificado? Sei lá. Mas o ponto é, isso é uma coisa que não tem paralelo na história do Bitcoin. Então, para mim, em vez de analisar só se o halving está precificado ou não, é ver ver a tendência como um todo. E para mim, ver a tendência como um todo é teremos o halving que vai representar sim um choque de oferta, já temos um grande choque de demanda, então, para mim, tanto faz se um que está precificado, o outro está precificado, a tendência macro é um novo equilíbrio entre oferta e demanda. E sendo bem sincero, eu não acredito que nenhum dos dois está precificado, eu acredito que a gente ainda está no comecinho desse bull market. Tem gente que fala que a gente já está num topo local, porque o Bitcoin caiu de 70 mil para 65 mil agora ontem, hoje, essa madrugada que a gente está gravando hoje, que é dia 2 de abril. Mas para mim a gente está, sei lá, eu não chamaria isso de precificado também de maneira nenhuma, assim, sendo bem sincero. Eu acho que existe uma tentativa de precificação. A gente vê que a subida do hash rate me pareceu que deu uma acelerada. Parece que teve já uma aceleração do hash rate, parece que está entrando mais mineradores, que, assim, por que eles vão entrar, se não porque eles acham que o preço vai subir bastante, né? Então, eu acho que existe um início de front run, né? Um início de players se adiantando, assim como nós mesmos. Eu e você, nós estamos aí nos adiantando já tem meses aí, se não anos, porque a gente acredita que lá na frente o preço vai estar tal. Então, se a gente for fazer uma valuation relativo, tá, eu não sei qual é o preço justo do Bitcoin, mas vamos comparar aqui a custo-benefício. O quanto eu posso ter de retorno com o quanto de risco eu posso ter. Se a gente for olhar, o Bitcoin até hoje tem um Sharpe Ratio extremamente superior a todas as outras classes de ativos no mundo, assim. Tem um gráfico lá no site do Willy Woo que dá para você acompanhar o Sharpe Ratio do Bitcoin. Para quem não sabe, Sharpe Ratio é você dividir o retorno livre de risco dividido pelo risco, que seria a volatilidade. Então, assim, normalmente quando você vai investir, um Sharpe Ratio que é excelente quando você vai investir é um Sharpe Ratio de 1. O Bitcoin tem um Sharpe Ratio de 3. Por um tempo ele era 4. Agora ele cai um pouquinho, tá 2,5, 3,5. E nenhum outro ativo chega nem próximo disso, quando você mede nessa janela de 4 anos. Então, se eu vou investir em alguma coisa, que sentido faz eu investir em alguma coisa que paga uma fração do que eu vou receber investindo em Bitcoin? Ou seja, o Sharpe Ratio ele já é o retorno ajustado ao risco, ou seja, se ele é se outras classes de ativo tem um preço, tem um Sharpe Ratio de sei lá, de meio, de 1, e vamos colocar aí 1 só para arredondar. Quer dizer que o Bitcoin vai ser 3 vezes, a gente vai ganhar, mesmo se a gente investir menos para ter menos volatilidade,
a gente vai ter 3 vezes o retorno com o mesmo nível de risco. Então, não faz. Como é que. Se eu tenho esse Sharpe Ratio constantemente acima de todos os outros, como que eu posso dizer que já está tudo precificado? Não tem como. Eu acho que essa ideia de precificação é uma coisa que faz muito sentido quando você está num mercado maduro, digamos assim. Um mercado maduro como o mercado financeiro. Então tá todo mundo tem acesso à Petrobras, todo mundo tem acesso à Bolsa, todo mundo tem acesso à Bolsa de Nova York, todo mundo tem acesso. E já tem várias empresas que estudam isso há vários anos, que tem especialistas, tem universidades que ensinam, que estão trabalhando e estudando e pesquisando e em cima disso daí o tempo todo. E enquanto no Bitcoin tem... por mais que hoje tem algumas empresas que são monstros, né? Tipo a Coinbase é enorme, mercado Bitcoin, um unicórnio no Brasil, tem a Kraken, tem um monte de empresas que são enormes, comparado com uma bolsa de Nova York, não é nada, é muito pequenininho. Assim, por mais que tenha mais, por exemplo, a bolsa brasileira tem mais gente investindo em cripto, no geral, do que na bolsa, mas ainda assim, é um mercado, o mercado financeiro tradicional é muito mais maduro e robusto por anos e anos e anos e anos de prática. E então, assim, uma empresa de investimento, um fundo de investimento brasileiro, até hoje não vê muito, você vê, nem se importa de estudar, porque para eles, eu invisto só em ação e está tudo certo, é isso aí. Eu vi esses dias a Luíse Barsi, a filha do Barsi, falando que, olha, quando eu invisto em empresas, quando as empresas adotarem Bitcoin, eu vou ter no meu portfólio empresas que têm Bitcoin. Então eu vou estar exposta a Bitcoin de forma indireta. E é isso que vai acontecer. Quando as empresas começarem a adotar Bitcoin, essas últimas pessoas aí que estão decididas a não entrar agora, elas vão entrar ali no final e elas não estão hoje precificando o Bitcoin. Cara, 100% de acordo. E é isso, querendo ou não, não tem nada errado de seguir essa estratégia da Luíse Barsi, mas ao mesmo tempo isso significa que você abriu mão do upside, né? Querendo ou não, o bom momento de você entrar numa tese de investimento é quando o mato está alto, que você consegue arbitrar essa assimetria de informação, que é justamente o que a gente está fazendo, por isso que eu não tirei férias, é o que a gente conversou sobre. Pô, sabemos que vai ter halving e a gente, bitcoinheiro, se dedica pra caramba para comprar o máximo possível. A maioria das pessoas nem sabe o que essa palavra significa, então não dá para acreditar que essas pessoas estão tomando decisões racionais baseadas num conhecimento que elas não têm. Dito tudo isso, cara, esgotei a pauta aqui, então queria perguntar se tem alguma consideração final para fazer sobre esse tema em específico se o halving está precificado, e também pedir 2 dicas de leitura para você. Uma relacionada ao tema Bitcoin, e aí pode ser Bitcoin, economia austríaca, biologia evolutiva, sei lá, qualquer tema que na sua cabeça se conecta com o mundo do Bitcoin, e uma leitura que não tenha nada a ver com Bitcoin, que seja uma leitura que você gosta pura e simplesmente por gostar, sabe? Num sentido bem mais eudaimônico e não num sentido estudo. Beleza. Eu acho que a gente falou de muita coisa, mas eu acho que vale a pena aproveitar que a gente está nesse assunto e eu acrescentar só mais um conceito que eu acho que é um conceito que eu acho que é muito valioso, que é o conceito de pensamento de segunda ordem, terceira ordem, ordem K, que é o seguinte:
Vamos pensar num jogo. Tem um jogo que criaram, que eu vou chegar para uma... A gente pode até fazer agora com quem está escutando o podcast. Você tem um número de 1 a 100. Quem ganhar, eu vou mandar 100 sets pela Lightning, para quem chegar mais perto do número, que vai ser o seguinte, e aí você fala depois como é que as pessoas mandam o número para você. Mas vai ter que escolher um número de 0 a 100, e ganha quem adivinhar um número que está a 2/3 da média. Então eu vou pegar a média de todo mundo que chutou. Então vamos pensar aí, sei lá, 0, 50, 50, 100. Então a média é 50 vezes 2/3, vai ser 50 dividido por 3 vezes 2, dá 33, aproximadamente. Então quem chegar mais perto de 33 ganhou. Então esse é o jogo. E o que acontece? Esse é um jogo que tem uma coisa que o George Soros escreveu sobre, que é a reflexividade do mercado. O que é reflexividade? A sua ação no mercado altera o mercado. Então, quando por exemplo, alguém colocou o número 100, 50, 50, 0. Então eu quero chutar 33, porque eu acho que esses aqui são os números. Então eu vou chutar 33. No momento que eu coloco 33, a média muda. E não é mais 33. Então eu ia acertar exatamente, e agora eu vou estar mais longe da resposta. Então você tem que... Então um jogo que a forma que todo mundo interage altera o resultado final. E isso é muito interessante, porque se você pensar, o mercado é racional, vamos pensar em seres racionais. Então, qual é a média? Se a gente pensar que cada um chuta aleatoriamente, qual vai ser a média? 50. Mas aí dá 33. Mas qual é o pensamento segunda ordem? Mas as pessoas não consideraram, se as pessoas não consideraram que na verdade é 2/3. Então, se alguém chutou aleatoriamente, porque sem pensar, então vai ser 33. Então, na verdade, eu vou colocar... A média vai ser 33, a média vai ser 33, e aí 2/3 da média vai ser 2/3 de 33, que vai ser 22. Mas, tem as pessoas que pensaram que isso poderia acontecer. Então, ser 22, e se a gente for até o infinito, isso vai para 0. Então, a forma ingenuamente racional, como as pessoas geralmente definem racionalidade, é simplesmente colocar 0. Mas racional de verdade, quem quer ganhar não vai ganhar no 0, porque para ser 0, todo mundo tem que colocar 0. Então, se alguém quiser ser zoeiro e colocar 100, já não vai ser mais 0. E aí você vai ter que ser outro número. Então, é um jogo que você tem que pensar. O Keynes criou essa ideia também, falando que o mercado é um concurso de beleza, onde você não vota na candidata mais bonita. Você vota na candidata que você acha que os outros vão achar mais bonita. Então, você está sempre ali pensando o que os outros vão pensar para se posicionar, para ver o que você vai fazer. Então, quando puder, fala depois ali onde é que as pessoas podem mandar, a gente coloca uma data final, e aí quem ganhar, ganha, sei lá, eu mando 100 sats. Vamos fazer assim, o pessoal comenta no post do Twitter da Bipa que vai ter publicado esse podcast. E, cara, no fundo é isso, né? Querendo ou não, as nossas ações sempre dependem das ações de outras pessoas. A gente não atua no vácuo, né? Então, quando você começou a explicar, eu pensei, puta, eu vou chutar 20, não, vou chutar 10, puta, não, mas outra pessoa vai chutar, e aí vai puxando, mas é o que você falou, vai ter a pessoa que não vai se importar e vai colocar 69, ou vai colocar 99, ou vai colocar 88, que é o ano que nasceu. E aí é isso, tipo, o ser humano é realmente racional? Vários são, mas alguns não são.
E esses alguns também influenciam o sistema, o que torna o sistema um sistema mais caótico, né? Então, vai ser interessante ver o resultado na prática se o pessoal comprar a ideia e a gente tiver bastante comentário para ter uma relevância estatística nesse desafio. Me dá Isso, 2 vai ser livros divertido. agora. 2 livros. Beleza. Pô, eu acho que o primeiro livro não tem como não recomendar o meu livro. Vai ser lançado agora, mandei para a editora hoje, então provavelmente aí essa semana, na próxima, já deve estar na Amazon. Então eu recomendo aí o meu livro, ele é muito legal aí para quem é iniciante, sair do zero e aprender tudo, mas quem ainda tem algumas dúvidas mais iniciais, ou então até gosta de ler o tema, eu tento colocar algumas curiosidades legais para quem já é mais experiente, algumas formas diferentes de pensar sobre alguns assuntos. Ele é bem prático, é fácil de ler, você consegue ler, escolher a pergunta no índice, ir direto na pergunta e ver a resposta. Então, acho que é um livro bem legal aí para isso, que é 101 perguntas sobre Bitcoin. Esse é o nome aí, que logo, logo vai estar na Amazon. Agora, o segundo livro, um livro que não tem a ver com Bitcoin, hoje em dia eu tô tão... Hoje em dia eu praticamente só leio sobre assuntos relacionados. Tem um que é um pouco menos relacionado, é um livro sobre matemática, que tem a ver com a conversa que a gente teve, então, de certa forma, acaba tendo um pouco a ver com Bitcoin, mas, assim, de forma bem superficial, então vamos colocar ele, que é o The End of Average. Eu acho que ele não tem em português, é o fim da média, The End of Average, do Todd Rose. Eu já estou indicando ele tem algum tempo. Eu não sei, eu espero que eu não tenha indicado em outro podcast que você tenha me perguntado, porque pode ser que tenha acontecido. Mas ele é um livro muito legal, porque ele fala sobre formas erradas de você usar a média aritmética. Parece um tema meio nerd, meio estranho, mas ele vem do início pega a história de quando as pessoas começaram a usar a média, do conceito de expectativa de esperança matemática, quando você pega uma expectativa, e aí ele traz, por exemplo, ele traz a história de várias histórias, vou contar uma só para exemplificar. Bem no início ele fala na guerra, eles estavam fazendo um avião, e aí para fazer esse avião para as pessoas, para os pilotos ganharem a guerra lá, eles fizeram um avião, tiraram a média, qual é o tamanho médio de um braço, qual é o tamanho médio de uma perna, e pegaram essa média, e aí fizeram um avião, e o avião estava dando um problema, caía, ninguém conseguia pilotar esse avião direito, até que um cara, não lembro quem lá, que ele conta a história, ele foi medir as pessoas e comparar com a média de todo mundo, e viu que ninguém tinha as mesmas proporções da média. Tinha gente que tinha braço mais comprido, tinha gente que tinha perna mais comprida, tinha gente que tinha a cabeça maior, menor, e aí o que acontece? Por mais que existia assim a média do tamanho do braço, a média do tamanho da perna, só que quando você juntava todas essas médias, você não gerava uma pessoa real, você gerava uma pessoa fictícia, ou seja, em vez de ser um negócio que fica bom para todo mundo, é um negócio que fica ruim para todo mundo, que não fica bom para ninguém. E aí ele fala, ele vai trazendo esse conceito lá de trás e vai trazendo ali em várias questões, em educação, em neurologia, em vários aspectos diferentes, sobre como a ideia da média, tanto em se tentar conformar a média, quanto tentar se distanciar da média, como esses dois modelos são dois modelos que eventualmente não funcionam. E é muito legal porque você cria novos modelos na sua cabeça, novos mapas mentais, assim, que você começa a avaliar criticamente várias coisas que acontecem no dia a dia, você vê, pô, isso aqui claramente não faz sentido, alguém chegou, simplesmente tirou uma média sem mais nem menos e não funciona. Então é um livro, e a leitura é sensacional, a leitura é muito gostosa de ler, o livro é excelente, recomendo demais. Boa.
Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Como sempre, é um prazer, eu aprendo bastante. E com certeza a gente ainda vai se falar várias vezes, não só ao vivo, mas também em podcast. Então, até a próxima. Até logo. E obrigado.